Bom dia, nono ano, tudo bem? Como é que vai vocês? Deu para relaxar essa semana, né? Graças a Deus, uma semaninha aí pra gente descansar a cabeça, né? E a gente retornando aí pra gente terminar o ano, se Deus quiser, tá? Então, nós vamos dar continuidade à nossa matéria lá sobre Europa, tá? Nós estamos no capítulo 5, tá? No tema 5, né? Capítulo 5, página 130. E nesse capítulo a gente vai falar sobre a população da Europa, né? Iniciando aí falando sobre a multiculturalidade deles, né? Os vários tipos de cultura que o continente europeu possui, além também algumas etnias, né, que são minoritárias, né, que são poucas, né, dentro de todas as etnias que existem na Europa, eles são a minoria, tá? A gente vai falar sobre isso, a distribuição da população da Europa e também falar um pouquinho aí da questão da pirâmide etária do continente europeu. E sobre a imigração, né? Como o continente europeu é um continente que atrai várias pessoas do mundo, né? Para morar em determinados países, ok? E incluindo aí os refugiados. Mas antes, gente, vou dar um recadinho para vocês que a partir de agora, todas as nossas aulas, nós vamos ter... Aliás, a gente vai ter vários... Vocês já receberam o recado da Rafaela, né, no grupo, a respeito das aulas ao sábado, né, que vão ser para repor, né, que são os sábados letivos, eles têm as datas certinhas. O nosso sábado vai ser o dia 19 do 9, que é o próximo... Quer dizer, é o próximo sábado, né? E aí eu vou postar para vocês a atividade lá para vocês fazerem, né? E a gente computar esse sábado letivo para as horas que a gente precisa para fechar o ano. Só que mesmo com os sábados, somando todos os sábados, a gente mesmo assim vai precisar de mais um complemento para fechar a nossa carga horária até o final do ano, e a gente conseguir fechar fechar todo o nosso período escolar aí em dezembro, né? Acho que é 20 de dezembro, não tenho certeza não, tá, gente? Mas que a gente consiga fechar em dezembro. Então, é necessário que a Secretaria de Educação, ela fez uma programação para cada professor. Então, vocês vão perceber que toda a aula vai ter a gente, no final da nossa aula, nós vamos ter uma atividade complementar. Essa atividade complementar, ela vai estar para completar a carga horária. Então, eu vou postar para vocês uma atividade complementar por aula. A partir de hoje, vocês já vão estar recebendo essa atividade complementar aí, tá? Então, vocês vão fazer a atividade do livro normal e eu vou postar uma atividade complementar de fácil entendimento para vocês fazerem, tá? Aí, lembrando que essa atividade complementar pra gente, eu sei que vai exigir um pouco aí da gente, um pouco de esforço, né? Mais um pouco de esforço, né? Mais um pouco da gente, nós professores e vocês, alunos. Mas se a gente não fizer isso, a gente não consegue fechar a carga horária exigida pelo governo federal, tá? Então a gente precisa aí estar fazendo essa complementação, porque senão a gente vai ter que perder as férias de janeiro e ninguém quer isso, né? Então a gente vai fazer aí essa complementação. Então, todo final de aula eu vou estar passando para vocês essa atividade complementar, tá bom? Então, vamos lá à nossa matéria. Nós estamos lá na página 132, tá?
população e sociedade da Europa. Então aí vai falar do multiculturalismo, que há vários tipos de cultura, tá? Aí nessa parte da página 132, vocês vão observar várias fotografias aí mostrando os ciganos, né? A dança tradicional grega e a tradicional secagem de peixes, né? Também em Portugal, tá? E aí eu vou pedir para vocês marcarem para mim o que é aí exatamente essa quantidade de misturas, né? Que nós temos os portugueses, os franceses, italianos, os anglo-saxões, que aí entram os alemães, os ingleses, noruegueses, os suecos, os eslavos, que são os russos, os ucranianos, os poloneses, e os celtas, que são os irlandeses, os escoceses e os galeses, tá? Que é do país de Gales. Então eu vou pedir para vocês marcarem no primeiro parágrafo. Vocês vão marcar a partir da quarta linha, final da quarta linha, onde está assim: em seu pequeno território, o continente abriga uma enorme diversidade de grupos étnicos. Vocês marcam até o final, ponto final. E existem também grupos étnicos minoritários, como eu falei com vocês, que estão, de todos esses grupos étnicos que eu falei, existem alguns que têm pouca quantidade, que no caso são os bascos, os catalões, os ciganos e os lapões, tá? Então, vocês marcam no segundo parágrafo quem são esses grupos minoritários, tá? Depois, vocês vão marcar o que é multiculturalismo, que é a variedade, né, cultural, variedade cultural, tá? E isso causa também certos conflitos étnicos, né? Inclusive, nós estudamos um pouco sobre os conflitos étnicos na Europa, que foi do leste europeu. Agora a gente vai ver os conflitos étnicos da parte ocidental, que é o oeste, tá? Da Europa. Então a gente vai ver vários conflitos também que ocorrem na Europa devido a essa questão étnica mesmo, tá? Por questão de ética e disputa territorial. Então, a mesma coisa que a gente viu no leste europeu, a gente vai ver agora na parte ocidental. No livro de vocês também, vai falar sobre isso. Embaixo das fotografias, vocês marcam lá embaixo, tá assim, ó. A marca dessa diversidade étnica pode ser percebida pela multiplicidade de idiomas falados no continente. A União Europeia reconhece 24 línguas como oficiais no bloco. A União Europeia, que nós já estudamos, que é o maior bloco do mundo, né? O mais estruturado, tá? E que possui eram 28 países membros da União Europeia. Hoje são 27 porque o Reino Unido saiu, né? Que é o Brexit. Nós já estudamos isso, eu passei isso para vocês também como resumo, ok? Agora, lá na página 133, a gente vai ver essa distribuição desse povo no continente europeu. Como que ele se distribui? Obviamente, má distribuído, tá? Como todo lugar, todo continente, a população é má distribuída. Por que ela é má distribuída? Por causa das condições de sobrevivência, tá? Então, nós temos as áreas que são favoráveis à sobrevivência e as áreas que não são. As áreas favoráveis à sobrevivência está relacionado, por exemplo, planície, o clima favorável, né? A questão econômica, tá? Já a questão aqui não seja favorável seria os picos das montanhas, né? Os lugares gelados, tá? Então, não é o caso da Europa, que não tem deserto, mas seria o deserto. Então, todos os continentes do planeta
não são totalmente, a população não é bem distribuída pelo território do continente, tá? Então, na página 133, vocês vão marcar isso para mim, fazer um favor. É no segundo parágrafo. Vocês vão marcar as 3 primeiras linhas, que vai mostrar onde fica concentrado e que ela está mais distribuída. A Europa, ela é o continente mais densamente povoado, né? Então eu vou pedir até mesmo para vocês marcarem no primeiro parágrafo a primeira linha, que eu até esqueci aqui. Por quê? Simone, mas você falou que é mais distribuída a população? Sim, ela é mais distribuída, mas ela é concentrada em determinadas áreas, principalmente o centro da Europa, tá? Então, ali é muito concentrado de pessoas. Só que no entorno, né, em determinadas áreas, ela é menos povoada, tá? Principalmente nas áreas mais ao norte da Europa, que é congelada por causa do Oceano Glacial Ártico, tá? Então, vocês marcam aí essa primeira linha aí do primeiro parágrafo. Depois, nós vamos ver que a população, né, nesse segundo parágrafo mesmo, vai falar que a população ela vai se aglomerar mais próximo das áreas de recurso hídrico, né, áreas de planície, né, áreas de melhor condições econômicas e climáticas. No caso da Europa, como a gente tem uma grande planície, tá? A planície, ela é predominante na Europa, tá? O entorno da planície, você tem montanhas. Nós estudamos isso sobre o relevo europeu e eu falei com vocês a capacidade de ocupação aí da população europeia devido às questões de relevo, tá? Então a planície vai favorecer, o que favoreceu também não só a ocupação, mas o desenvolvimento da urbanização e da industrialização na Europa. Então, no terceiro parágrafo, vocês vão marcar, deixa eu ver aqui se tá falando, não precisa marcar o terceiro parágrafo não, tá, gente? Vocês vão ver no mapa essa concentração, como eu tô falando com vocês, mais no meio ali da Europa, na concentração mais densa, no entorno onde tem onde tem montanhas e onde é muito gelado, você tem um vazio demográfico, ok? Já lá na página 134, a gente vai começar a ver essa questão do comportamento, da evolução da população europeia, tá? Então, quando a gente estuda população, a matéria de população, que a gente estuda os conceitos populacionais, a gente sempre dá como exemplo o extremo, que é uma população que está no início da sua evolução populacional, no caso um país africano ou um país muito pobre, né, subdesenvolvido. E países da Europa que já passaram por todas as fases da transição demográfica, está na pós-transição. E o que seria isso, essa pós-transição? Seria que eles já passaram por todas as fases. A primeira fase em que a população está iniciando, né, está começando ali o crescimento vegetal, a natalidade e a mortalidade, tá? A diferença da mortalidade e da natalidade vai me dar o crescimento vegetativo. Então, se eu tenho mais morte e menos crescimento, né, menos nascimento, eu vou ter uma taxa de crescimento vegetativo negativa, ou seja, aquela população não cresceu naquele período. Agora, se eu tenho o contrário, tá nascendo mais gente do que morrendo, isso significa que eu tô tendo uma taxa de crescimento positiva, tá?
No caso da Europa, atualmente, devido às questões econômicas da Europa, proporcionou à população uma boa qualidade de vida. E dentro dessa qualidade de vida não entra só a questão da saúde, entra a questão da educação, porque a pessoa estuda mais, é mais instruída. Entra a questão da infraestrutura do local onde as pessoas vivem, né? A questão ambiental. Então, tudo isso vai incluir para dar qualidade de vida à população. E se a população tem uma qualidade de vida, a tendência é que essa população tende a diminuir devido a não querer, né? Aproveitar mais a vida, né? Envelhecer com qualidade e acaba não tendo muita família, crescendo muita família. E isso faz com que a população europeia venha diminuindo, regredindo o seu crescimento. Isso devido a tão qualidade de vida dessa população, que a população, ao invés de estar nascendo mais gente, está o quê? Diminuindo, tá nascendo menos. E ao mesmo tempo tá aumentando o número de idosos, tá? E aumentando o número de idosos, essa população vai ocasionar que nos adultos, tá? Nos adultos vai diminuir o número de pessoas ativas, trabalhadoras, né? Que faz a economia funcionar, vai diminuir isso. E ao diminuir, vai proporcionar problemas para a economia europeia. Entenderam? Então, a Europa vive um dilema, tá? Que dilema seria esse? Ao mesmo tempo que a população econômica dela, aquela que trabalha, está diminuindo, porque está nascendo pouca gente para abastecer ali o número de pessoas, porque as pessoas que nascem, crescem e viram adulto para poder trabalhar. Se tá nascendo pouco, eu não vou ter essa reposição, né, de pessoas trabalhando. E a pessoa que está trabalhando, uma hora ela vai aposentar, porque ela vai envelhecer. Então, eu não tô tendo essa reposição. Por não ter uma reposição, isso vai causar prejuízos econômicos. E o dilema da Europa por ela ter esse problema, ela precisa de mão de obra. Só que ao mesmo tempo, a Europa os países europeus são xenofóbicos. O que é xenofobia? É o medo e o pavor, né? O medo, o preconceito contra imigrantes. Então, e ao mesmo tempo a Europa é muito atrativa. As pessoas querem ir para a Europa, as pessoas querem ir para lá por causa disso. Porque lá tem um melhor desenvolvimento econômico, então vai me dar uma melhor qualidade de vida. Eu quero isso para mim também. Eu não sou europeia, mas eu quero. Então as pessoas vão para lá, é atrativo. Só que os europeus são xenófobos, porque eles vão ter que absorver essa população, ajudar essa população como se fossem nativos. E aí, ao ajudar essa população que está chegando, como eles se fossem nativos, eles vão gastar o quê? Muito dinheiro. Tá? Dinheiro que é deles. Então isso torna eles xenofóbicos. Eles não querem ficar que vem aquele monte de gente, que também não vai caber. E a qualidade de vida deles vai, cair. Por quê? Uma população reduzida é muito mais fácil você controlar e ajudar, proporcionar uma melhor qualidade de vida do que uma população, uma superpopulação. Tá? Ainda mais que aquelas pessoas não são daquela origem ali, entenderam? Então ela vive um dilema, das pessoas quererem ir para lá, os imigrantes quererem ir para lá, eles serem xenofóbicos, mas eles precisam de mão de obra já está começando a precisar de mão de obra para a economia, ok?